Bem, aí vai a reação. Tenho que admitir uma coisa, foi um pouco melhor. Também não era muito difícil. Pelo menos não foi algo de dar vergonha, como foi aquela coletiva de imprensa. E é uma pena porque eu já contei em outros vídeos, ele falava algumas verdades, mas a apresentação não foi boa, a duração, enfim, tudo o que eu já disse, né? Aquela coisa dos papéis, o microfone, enfim, tudo. Mas é verdade que com Pedrerol ele esteve um pouco melhor. Agora, daí a dizer que foi bem, e porque ele diz que foi bem, né? Ele falou isso para Pedrerol e que recebeu mensagens de felicitação. Olha, quanto às mensagens de felicitação, eu não duvido, porque ele sempre tem ali um grupo de aduladores, de gente que, bom, aconselha ele. Na verdade, não o aconselham, porque senão teriam dito para ele que o de ontem ele deveria ter resolvido em 5 minutinhos ou com um comunicado e pronto, mas não, né? E eu acho que isso não faz bem para o Florentino, que, olha, é uma das mentes mais brilhantes e um dos empresários mais brilhantes da história e um dos melhores dirigentes esportivos da história. O melhor do futebol espanhol, sem dúvida, da história. Ou seja, isso sempre tem que ficar claro. Outra coisa é como está agora o Florentino. Ele teve aí algumas frases que, e olha, não o vejo, cuidado, desculpa pelo barulho, não o vejo tão bem. Tão senil quanto alguns querem nos fazer acreditar, porque não o vejo tão mal nesse sentido. É verdade que, como disse ontem o Collins, um pouco gagá. Pois é, porra, ele tem a idade que tem e eu não acho que esteja preparado. Sobre a entrevista de hoje, é verdade que ter um interlocutor que vai te guiando, e o Pedrerol pode ser o que vocês quiserem, vocês sabem que eu não tenho nenhum apreço por esse cara, mas é verdade que ele é um bom entrevistador. Ele pressionou um pouco ali, em algum momento faltou algo que já eu digo o que eu acho que ele deveria ter dito. Talvez ele não tenha feito isso para não ser duro sobre o caso Negreira, e quando diz que é indigno, a resposta era simples, mas Pedrerol não fez. Mas o fato de ter um interlocutor, acho que ajudou o Florentino. Ajudou ele a... para empezar, Bem, que alguém mais ou menos fosse, é isso, né? Fosse dialógico, dialogando com El, e que Florentino não cometesse o erro de dizer isso repetidas vezes, né? Sempre é importante. O fato de enfrentar uma coletiva de imprensa sozinho com um microfone, apesar de ter perguntas e tal, era o que aquela coorte de aduladores deveria ter evitado. Mas dizem que ele não se deixa, que mesmo que falem para ele, ele não aceita. Claro, o que é que eles fazem? Então digo, vamos falar coisas bonitas para ele. Você foi muito bem na coletiva de imprensa, Florentino. Bom, então é por aí que começou. Vou fazer uma revisão aqui das coisas que ele disse, mas antes é preciso lembrar que ele foi ao pior lugar. Eu contei no vídeo anterior que você não pode dizer que há uma parte da imprensa que é muito ruim e tal. A imprensa boa ou a imprensa onde você se sente confortável acaba sendo o lugar onde a mídia maltratou o seu melhor jogador, aquele que te deu 2 Champions, como o Florentino lembrou hoje com o Vinícius. E não só isso, segundo Iñaki Angulo, o EIL espionou no Brasil e isso foi parar nos tribunais e depois foi retirado. Pedrerol, quem cala, consente. Segundo eles, e supostamente, mas eu acredito, teriam ameaçado Vinícius e o teriam chantageado. Lembram daquela história de que se ele publicasse um vídeo? Beleza. Bom, tudo isso foi feito pelo Xiringuito dentro da La Sexta, mas como está Ferreras, bem, aí está esse salvo-conduto. Porque senão, eu acho que Pedrerol não teria chegado tão perto do Florentino como sempre chegou se não fosse pelo Ferreras. Não. Dá para entender um pouco por esse lado, mas o presidente na época teve que se afastar desse pessoal depois do que tinham feito com o jogador dele. Franquia, durante muito tempo, que foi o Vinícius, e um dos mais importantes, e um garoto que não merecia o tratamento que recebeu lá. Mas, curiosamente e surpreendentemente, Florentino continua escolhendo ele, não só para apresentar a Superliga, mas também para ir hoje dar explicações. Mas enfim, veja, ele fala sobre o tema esportivo, que ele começou a se valorizar hoje e disse: minhas Champions, para alguns é insuficiente, que ganhemos tantas Champions.
Acho que Florentino está errado nisso. As pessoas não estão reclamando, as pessoas reconhecem as Champions que Florentino tem e as Champions que o Real Madrid tem. Estamos sempre repetindo isso, até os maiores críticos. Bobos são os que dizem, vocês roubaram as 5 primeiras. Hoje, não vamos contar com eles. Muitos que não são madridistas dizem, esses caras têm 15 Champions. E 6 em 10 anos, etc. Não é por aí, vai por 2. Esses lamentáveis. E as pessoas perguntam sobre isso, e ele se recusou a responder. Hoje ele falou algo sobre o esportivo, que agora vamos revisar. Pelo menos nisso ele fez ele falar um pouco. Mas enfim, basicamente ele baseia isso na campanha orquestrada contra ele por parte da imprensa e que jornalistas querem influenciar o Madrid. E além disso, ele disse literalmente, jornalistas me pedem para contratar um, para contratar outro. Poxa, que estranho, né? Isso é muito estranho. Sim, há jornalistas contra o Madrid. Já dissemos isso 1 milhão de vezes? Também. Que hoje em dia é como no ano 2000, ou na primeira década dos anos 2000, de 2000 a 2010. Não. Ontem ele falou de Relânio e de Segurola, com todo o respeito ao Relânio e ao Segurola. Pessoas que já não têm quase nenhuma influência, não têm nenhuma força. Desculpe. O tema dos meios de comunicação com redes sociais hoje é muito diferente do que era anos atrás. Florentino vive nisso. Ele é um cara muito visionário e esteve à frente do seu tempo em muitas coisas. Mas nisso ele vive no passado. Você não pode seguir com isso. O fato de que te incomode que jornalistas falem coisas do Real Madrid, como disse Pedrerol, e acho que aí Pedrerol esteve bem. Com tudo o que você conquistou e sendo presidente do clube, ainda se incomoda com 4 jornalistas que inventam coisas? Que diferença faz? Para o Madrid isso não deveria importar. Mas está claro que por isso Florentino não faz isso. Florentino faz porque depois acaba acontecendo. Escapa, ele continua dizendo. Convoco eleições por causa da instabilidade gerada por alguns jornalistas. Mas é muito contraditório aí, porque depois ele vem com esse papo de pelas costas e pela frente, palavras textuais, porque não se explica muito bem. Florentino, na verdade, diz. E uma companhia elétrica e não sei o quê, tudo isso tivemos que ir descobrindo nas últimas horas. O que acontece com essa companhia elétrica? Por que a Iberdrola está aí? Eu fiquei sabendo porque eu não sabia que o da Iberdrola. Florentino tentou fazer uma OPA com a ACS na época e aquilo não deu certo. E então esse ficou com raiva dele. E acontece que o genro desse é quem iria como segundo com Henrique Riquelme. E já estariam mexendo os pauzinhos para se candidatar às eleições do Real Madrid? E por isso, Florentino adianta as eleições. Ele conta para nós, os sócios, que faz isso por nós. Não é que eu faço isso por vocês. Com essa instabilidade, é que ele sempre fala assim comigo. Com essa instabilidade, eu dou voz aos proprietários do clube, sabe? Nós, sócios, somos os donos do clube, certo? Quem faz isso é o Florentino, para o outro não ter tempo. Mas hoje, Henrique Riquelme escreveu uma carta para Florentino, uma carta aberta. Vamos revisar isso agora. Ele não quis dizer o nome e só fala de uma companhia elétrica. Por aí. Ontem ele comentou na coletiva sobre algumas pessoas, especialmente os mais jovens, que é Henrique Riquelme e o que iria como segundo com ele, que eu não lembro o nome dele agora. O cargo que ele tem, no meu caso, é um cara jovem, também como ele, e com muito dinheiro e tal, que é genro da Iberdrola. Há algum movimento por trás disso? E olha, estão até dizendo que poderia estar aí também o PSOE e Pedro Sanches, ou seja, então, vejam, tem gente que está dizendo para mim que agora eu estou com Henrique Riquelme e tal, e então se eu... Bom, tem gente dizendo que a gente está criticando essa encenação do Florentino e essas coisas que o Florentino fala, que a gente estaria com isso. Olha, se alguém algum dia me vir favorável a algo que faça o PSOE, cara, pode desligar tudo e ir embora. Mas enfim, olha, estão dizendo isso, é impressionante, mas todo esse jogo de tronos, eu tenho que admitir que estou sabendo disso agora. Estou sabendo disso agora. E também vou dizer uma coisa, que alguns talvez comecem a olhar para o Henrique Riquelme, esse aí, com um pouco de, olha, esse jovem, esse garotinho rico e tal. Isso sempre gerou muita inveja na Espanha. É um país maravilhoso, com pessoas incríveis, mas muito invejoso.
A inveja é o esporte nacional. Então, vão olhar para ele desse jeito e para o outro também. Ora, o que era o Florentino? Desculpa, o que era o Florentino quando chegou ao Madrid? O que ele era? Além disso, o que o Florentino fez quando chegou ao Madrid? Ora, conquistar o pessoal da mídia, claro, ele fez o que esses caras vão fazer se quiserem presidir o Real Madrid em algum momento, tornar-se poderosos. E com suas influências e com seu dinheiro, claro, é a primeira coisa que vocês precisam ter, dinheiro. Então, fazer o mesmo que o Florentino fez na época dele, porque o Florentino não se incomoda com isso. Isso de tentar disfarçar, dizendo que são alguns jornalistas, não, isso é porque você percebeu um movimento vindo por trás de pessoas que também estão preparadas. E você se sente forte? Porque outra coisa sobre o Florentino. Mas o Florentino, antes eu disse que ele não estava tão senil como alguns dizem. Ele está com muita energia, o cara. Está com muita energia. E ele diz, não, eu continuo aqui e tal. E ele está fazendo isso por isso, ele está fazendo isso por isso. A carta do Henrique Riquelme foi hoje, antes da entrevista, e diz, basicamente é longa, mas diz, gostaria de transmitir nossa total disposição para dialogar juntos nos próximos dias e acordar um processo mais amplo que permita e fomente a participação real dos sócios e madridistas em seu futuro. A carta se dirige a Florentino e, antes de tudo, expresso meu sincero respeito e agradecimento por tudo que o senhor representou ao Real Madrid nessas décadas. Sob sua liderança, o Real Madrid não só conquistou títulos, mas títulos inesquecíveis. Ou seja, o cara, desculpe, não o conheço, nem para que ele diga não, você quer que seja ele. Eu não quero ninguém. Só julgo o Florentino pelo que vejo, nunca o ouvi falar. Numa entrevista na COP, em 2021, ele falou besteira, como não querer o Zidane. Todos falamos besteiras. Mas aqui não se pode dirigir com mais respeito ao Florentino, que, olha, não dá para fazer melhor nesse sentido, nessa carta, né? Mas, e depois, talvez esse cara chegue e seja um desastre, é que a gente não sabe. O caso é que ele pede mais tempo, porque ele diz exemplaridade, elegância institucional, respeito ao adversário, excelência, unidade e ambição de seguir como referência mundial do esporte. Ou seja, chega no final, bom, a querer transmitir a ele o fato de que o Madrid merece um processo eleitoral com mais tempo para que haja. Bom, se houver alguma oposição ao Florentino, que possa se preparar, mas é absolutamente normal. Bom, Florentino sobre isso, disse. Mas se quando eu cheguei em 2000, eu não tive tempo, foram convocadas, e é verdade, e aqui temos que dar razão ao Florentino. Veja só, o Madrid conquista a 8ª... Eu estava lá em Paris, em maio de 2000... Lorenzo Sanz, achando que venceria fácil, convoca eleições cerca de 10 dias depois. Não quero me enganar, mas com pouquíssimo tempo, e Florentino teve que reagir muito rápido. É verdade, isso é verdade, pois ele está pedindo o mesmo para este, diz. Você é como eu. Você diz que Florentino parece inteligente? Nunca afirmei o contrário, né? Ele disse, quer ser como eu? Faça o que fiz em 2000. Acho que quem falou isso foi o Látigo Serrano. Que se esse homem chegasse com um clube e com uma contratação de peso e tal, poderia ter dividido a disputa. Claro, mas quanto tempo esse homem vai ter se acha que isso vai ser anunciado amanhã ou depois? Abre-se um período de 10 dias para formalizar as candidaturas e depois a campanha eleitoral dura 15 dias até a votação. E aí é correr. É que, claro, esse homem diz que não vai conseguir. E então, Florentino, o que ele vai fazer é que se esse homem não conseguir, embora ele diga nessa carta que tem o dinheiro, fala de antiguidade de sócio, tal, não sei o quê, maior de idade, obviamente, e dinheiro eu tenho, mas é que preciso de mais tempo. Ok, então claro, se esse homem não conseguir e era o Florentino, tá vendo? Ninguém se apresentou, ninguém está preparado, continuamos nós. Ou seja, é uma jogada. Vamos ver. Resumindo, essa coletiva e até a entrevista de hoje foram comunicativamente terríveis. Mas é uma jogada nesse sentido muito boa do Florentino, mas que não nos engana, que isso ele não faz. Por esses jornalistas que dizem que não querem tirar o patrimônio dos sócios do Real Madrid, não me sacaneia. O que me irrita é que me tomem por idiota. Reconheço a genialidade do Florentino, mas não gosto que me tratem como idiota. Por quê? Entre outras coisas, e essa é a mais revoltante para mim,
o caso Negreira, o Pedrerol diz, o Barça vai te processar. eh, eh, Isso te preocupa e tal? Ele diz, não, faria muito bem, diz Florentino, não quer guerra. Ok, beleza, o caso Negreira, aí ele fala sobre Negreira. Muitas coisas com as quais eu concordo absolutamente. Bom, vou começar por essas e depois falo do lado ruim, ele diz. É que não são relatórios, os treinadores não conheciam, tal, não sei o quê. Bom, o que a gente vem contando neste canal e em outros há muito tempo e vem falando e brigando sobre isso, é verdade que a Real Madrid Televisão também, que no final das contas representa o clube, né? Bom, ele diz... Ele garantiu que o dossiê vai estar nas mãos da UEFA na próxima semana e tem 500 páginas. Já falou isso para Zéferin, que disse para seguir em frente, apresentar e que entende. Que este ano o Madrid perdeu um total de entre 16 e 18 pontos por erros de arbitragem. Que é uma vergonha. Em tudo isso, de acordo, é uma vergonha que a Liga, que se constitui como parte na causa penal, depois chega e nem pergunta. Claro, é muito bom que Florentino diga isso, hoje ele esteve nisso bem mais lúcido do que ontem. Que o presidente do CTA diga que isso tem que ser esquecido e deixar para lá. O que é isso? Concordo totalmente com Florentino, já denunciamos isso faz tempo. E que um juiz escreveu de próprio punho em alguns autos. Nessa fase de instrução, o juiz Aguirre, o anterior, corrupção sistêmica. Até aí, tudo perfeito. Agora, no que Florentino não pode nos enganar, é quando ele diz aquilo de, veja bem, ele diz, como estão as relações com o Barça? Pedrerol diz, e Florentino diz, estão rompidas. E a frase é, espera que eu tenho aqui. A frase que ele disse, a frase que Florentino disse é, a relação está rompida com o Barcelona. Porque quando eu soube do caso Negreira, e não faz muito tempo disso, faz 3 anos e 3 meses ou 4, e não faz muito tempo disso, eu disse, isso não pode ser bom. Então, o escândalo estoura em fevereiro de 2023 e em novembro de 2024, Florentino Pérez diz isso. O Barça e o Madrid têm que se ajudar, digo isso com toda sinceridade. O Barça e o Madrid, ele tem que se ajudar. O que você quer que eu diga? Olha, diz Florentino, a relação está rompida. Quando soube disso recentemente, falei. Isso não pode ser claro, poxa. Ele soube em fevereiro de 2023, em novembro de 2024, e para quem duvidar, é novembro de 2024. Que veja o número 15 ali da Champions. Já tínhamos conquistado a 15ª em junho, 1º de junho de 2024, 1-1-2. Quando foi que ganhamos a última? 12 de junho, bom, então já estava conquistada, isso é novembro de 2024, naquela assembleia. Ele diz isso 1 ano e meio depois de saber e ficar muito indignado. Claro, veja, Florentino, já falamos isso neste canal, não é? Aqui você não pode enganar a gente. Cara, mas isso me irrita muito, que me tomem por idiota, é que como assim? E depois, aqueles que aplaudem tudo que o Florentino faz, porque são pessoas que aplaudem tudo o que alguém faz e nada para outra pessoa. Ou seja, quem não vê nuances na vida também aplaude. Quero ver como explicam, pois isso é inexplicável. O Madrid perdeu tempo valioso por causa da Superliga, já que estávamos na cama com o Laporta. O Barça já estaria punido se o Madrid tivesse agido desde o início. Não pode ser. Diversos casos, como o do juiz Aguirre sobre corrupção sistêmica e o relatório da Guarda Civil, não foram divulgados em fevereiro de 23, nem perto disso. Mas já lidamos com isso há pelo menos 2 anos, e nem 2 anos se passaram, desde que Florentino disse essas palavras. Ali já se conhecia, se não me engano, o relatório da Guarda Civil, e se não se conhecia o relatório da Guarda Civil, já se conheciam muitas coisas. Ou seja, ali não há engano. Depois ele falou coisas positivas, agora vamos para a parte esportiva. Sobre a Superliga, ele afirmou que a UEFA está mais aberta e adotando medidas antes defendidas pela Superliga. Os shows vão voltar? Hoje o tribunal decidiu que o Madrid não tem responsabilidade penal. Por isso ficamos muito felizes. Agora vamos à parte esportiva. Antes de falar do esporte, ele teve alguns deslizes. Ele disse: vencemos no ano passado a Intercontinental, não o Mundial de Clubes.
Sobre o machismo, concordo um pouco com Florentino. Realmente ele deve ter cuidado com algumas frases, pois tudo é muito exagerado. Sobre o que dizem da Lola Hernandes, a garota da Fox, que eu também conheço, por sinal, e ela é um amor, que ele a tratou de forma machista. Eu não acho. E depois, sobre a jornalista do ABC, aquela sobre a qual o Florentino deu explicações, dizendo que é alguém que não escreve sobre esportes, então não sabe se ela entende de futebol, mas que não falou isso por ela ser mulher. Bom, ok, olha, isso a gente pode perdoar ao Florentino, que também, vou dizer, é um homem de outra época. Mas não acho que o Florentino seja uma pessoa machista, nem xenófoba, nem racista. Isso não comentaram, mas também foi ouvido por causa do tema do sotaque sul-americano, mexicano, do Henrique Riquelme, que, insisto, não foi citado. Não foi citado. Só foi dito, olha, se você puder, como dissemos antes, né? Se você quiser se candidatar. Eu fiz isso em 2 semanas e fiz rápido. E por último, a parte esportiva. Olha, ele falou do Xavi Alonso, porque o pedreiro perguntou diretamente para ele o que é de se agradecer. Xavi, se teve sorte, não sei o quê. Ele diz, não, é que ele deu uma força aqui pro Xavi, diz é que não tivemos pré-temporada por causa do Mundial de Clubes. E ele fala, vamos ver, Dina. Florentino, ou seja, você está desculpando ele, então por que você mandou ele embora? Por que você mandou ele embora? Por que você não entendeu que... Diste que Por causa do Mundial de Clubes, realmente não tivemos pré-temporada, porque depois ele fala que, claro, as lesões e tal, e que depois isso cobrou seu preço. Ora, claro. Por que não dar outra chance ao técnico? E não ter chegado, pois Florentino pensava que ao colocar Pintus e outro técnico para renovar as coisas, daria certo para ele? Em outros anos, isso o Florentino não disse. Em outros anos, o Madrid ia bem com essas soluções. Mas agora, a gestão esportiva foi péssima. Depois ele fala que existe um departamento e uma direção esportiva, mas não é ele. Ele diz que não decide, que ele não mima os jogadores e que não. Tudo o que dizem sobre o relacionamento dele com o elenco é mentira. Ele nem conversa com o Mbappé. Quer dizer, então também não conversa com os outros jogadores? Às vezes, quando vai aos treinos e os vê, fala com eles, mas só isso. E sobre serem mimados? Ele diz, você os mimou como naquela vez? Ele responde, não, não, não. Ele diz, bom, e daquela vez não foi feito. Ele responde, não sei porque eu disse isso. Em 2006, Florentino disse aquilo de que mimou os jogadores naquela coletiva de imprensa em que ele disse que estava saindo. Ele afirma que saiu em 2006 por excesso de trabalho. Só estamos sabendo disso agora? Ele confirma, saiu porque tinha muito trabalho. Certo que o árbitro, outra frase de Florentino, que a gente percebeu que o árbitro nos atrapalhou numa semifinal linda por causa da Champions. Ele nos privou. E também nos perturbou um pouco, mas nos privou daquela semifinal linda. E que ele não se mete na direção esportiva, permita-nos duvidar disso, é aquilo que a gente fala, que não nos tome por idiotas. Desculpe, Florentino também tossiu 2 ou 3 vezes. E que Mourinho agrada muito a ele. Mourinho já foi contratado. Se Florentino permanecer, vencer as eleições ou não houver outros candidatos, Mourinho já está garantido. E que eles suspeitam quem é o informante. Não foi isso que ele disse? Sabem quem vazou isso de dentro do vestiário e tal? Não, nós suspeitamos. De qualquer forma, quando ele perguntou se havia muitas brigas no Madrid, ou seja, essas brigas que aconteceram este ano, ele disse, não, sempre houve brigas aqui e tal. Ok, tudo bem, mas já houve brigas com multas de $500 mil para cada um? Já aconteceu? Ou o pedreiro não contou isso? Mas todos nós nos perguntamos isso. Porque por que ele minimiza essas brigas se o Madrid aplicou uma multa de $500 mil para cada um, $1 milhão no total? Deixa isso pra lá aqui? Não, cara. Se você diz que o presidente do CTA fala isso sobre o caso Negreira, está errado. Aquilo é bem mais grave. Pois o que sua torcida diz não permite dizer o mesmo de deixa isso pra lá. E não dá para minimizar a importância de algo importante. Mas enfim, é isso. Esse foi mais ou menos o resumo que eu fiz dessa intervenção do Florentino e o que eu penso, a minha reflexão. E é isso. Agradeço muito a quem chegou até aqui nesses dias difíceis. Ontem eu perdi,
perdi 100. Tinha por aqui, espera aí, vou dizer o número exato porque hoje também devo ter perdido não sei quantos. Ontem perdi 130 inscritos e hoje devo ter perdido mais uns 50 por aí. E agora, o que fazer? É assim mesmo, é o preço que se paga por ser a gente mesmo, ser livre, né? E algo que é terrível na sociedade atual é o viés de confirmação. Se você procura alguém para te dizer o que você quer ouvir e a pessoa fala o contrário e tal, aí você vai atrás da verdade. É que, olha, como diz Iker Jimenez, essa coisa da estirpe dos livres, é isso mesmo. Es que eso es lo que... É que é isso que temos que ser nesta vida. Pero Mas muita gente não está preparada. Muita gente não está preparada. Infelizmente, mas, bem, é que não me vejo de outro jeito. Não me vejo de outro jeito. Estou vendo cada um fazendo um contorcionismo para defender o indefensável que dá vontade de dizer, poxa, por favor, por favor. Mas enfim, cada um com o seu. Deixem o like, por favor, para contrabalançar. Inscrevam-se também para contrabalançar este canal. E é isso, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo. Que tenham uma boa noite. Tchau!